Vamos lá, pessoal, então agora nós vamos iniciar nossa aula sobre princípio fundamental da contagem. Bom, vamos lá. Um exemplo aqui então para a gente entender o que seria esse princípio. Bom, de quantos modos possíveis eu posso ir de A para C passando por B? Bom, nós temos aqui, né, então, uma situação em que eu quero ir, vamos dizer que são cidades, né? Eu vou de uma cidade A até uma cidade C, passando por uma cidade B. Eu posso ver que eu tenho 3 caminhos para ir de A para B, e depois eu tenho mais 4 caminhos diferentes para ir de B para C. Bom, eu vou chamar aqui então de caminho 1, caminho 2 e caminho 3 de A para B. E aqui depois eu só vou chamar de 1, 2, 3 e 4. Só para a gente poder distinguir quais são os caminhos que estamos falando. Bom, para mim saber essas possibilidades, eu posso montar então o que a gente chama de uma árvore de possibilidades, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma árvore. Como que a gente vai montar essa árvore? Bom, eu posso sair de A usando o caminho 1. Mas depois que eu usar o caminho 1 para chegar até B, de B até C, eu posso usar 1 também, certo? Ou eu posso usar o caminho 1 e de B para C usar o 2. De A para B, o caminho 1. De B para C eu posso usar também o caminho 3. Ou eu ainda posso ir de A para B pelo caminho 1 e depois utilizar o caminho 4 para ir de B para C. Ou seja, eu tenho aqui essas possibilidades, né? Deixa eu centralizar melhor aqui. Então agora, vamos dizer que eu tenho que ir de A para B pelo caminho 2. Eu posso ir, vamos lá, assim vai ficar mais fácil a minha árvore, ó. De B depois para C pelo caminho 1, pelo caminho 2, pelo caminho 3 ou pelo caminho 4. E eu ainda tenho a opção de escolher de A para B para mim ir pelo caminho 3 e depois eu ainda posso ter a minha escolha para ir de B para C, caminho 1, 2, 3 e 4. Então aqui eu teria, ó, caminho 1 de A para B e depois 1 de A para C, C1 e 2, C1 e 3, C1 e 4. Então aqui eu tenho 4 possibilidades, né? Aqui eu tenho C2, 1, C2, 2, C2, 3, C2, 4. Eu tenho mais 4 possibilidades. Depois C3, 1, C3, 2, C3, 3, C3, 4. Eu tenho aqui mais 4 possibilidades de caminhos. Se eu for olhar então somando tudo isso, eu vou ter ao todo, né, 12 possibilidades de caminhos diferentes. Certo? 12 possibilidades. Bom, mas o que eu posso fazer? Bom, vamos voltar aqui, olha só. Se nós prestarmos atenção, existem duas situações aqui, 2 eventos acontecendo, né? O evento primeiro, na primeira situação, quando nós nos deslocamos da cidade A para a cidade B. Existe quantas opções aqui, quantas possibilidades de escolha de caminho? Existem aqui então 3 possibilidades. No segundo evento, na segunda situação, eu estou me deslocando de B para C. Aqui existem 4 possibilidades para mim. Então, eu tenho 4. Eu apenas preciso multiplicar a quantidade de possibilidades, obtendo assim, então, a mesma quantidade que a gente fez com a árvore, certo?
Bom, vamos aqui para o nosso segundo exemplo, né? Diz assim, ó, tendo 4 meninos e 4 meninas, quantas duplas mistas de vôlei podemos formar? Bom, vamos chamar aqui as meninas de A. Então eu vou chamar de A1 a primeira menina. E os meninos eu vou chamar de O, tá? O1, O2, O3, O4. Então a primeira menina ela pode formar dupla com O1, O2, O3 e O4. A segunda menina, A2, ela pode formar então duplas com O1, O2, O3 ou O4. Nossa terceira menina, ela pode formar duplas então com O1, O2, O3 e O4. E assim, a nossa quarta menina também vai poder formar as duplas com O1, O2, O3 ou com O4. Bom, como eu tenho que formar duplas, né, eu posso pensar também da seguinte maneira: quantas meninas eu tenho para escolher na primeira situação aqui? Quantas meninas a gente tem para escolher? A gente tem 4 meninas para escolha. E cada menina precisa fazer dupla com um menino, porque aqui ele está nos dizendo que se trata de dupla mista, ou seja, um menino e uma menina. Ela vai ter então 4 opções de escolha para meninos. Nós temos 4 vezes 4, 16 possibilidades de escolhas. Ou seja, se nós olharmos aqui todas essas possibilidades da árvore que a gente fez, nós temos então 4, 8, 12, 16 possibilidades. Ou seja, nós temos 16 maneiras diferentes de formar essas duplas, né? Então, são 16 maneiras diferentes. Sempre que o exercício nos perguntar, sempre que nos for perguntado quantas são as possibilidades, nós podemos fazer diretamente dessa forma. Mas, se ele nos pergunta quais são, nós precisamos então montar a árvore e depois expor, né? As duplas seriam, por exemplo, A1 e O1, A1, O2, A1, O3, A1, O4 e assim sucessivamente até A4 e O4. Beleza, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Então, nosso próximo exemplo diz o seguinte: dados algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números naturais de 3 algarismos nós podemos formar? Bom, eu não vou fazer todos eles agora, a gente vai direto ao ponto, porque ele nos pergunta o seguinte, né? Ele está falando o seguinte: quantos são os números? Ele não quer saber quais são. Então, nós vamos para a seguinte situação. Um algarismo de 3... um número de 3 algarismos. Bom, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho ao todo 6 algarismos para escolher. Então, vamos lá. Aqui na primeira situação, no nosso primeiro evento, eu tenho como escolher um desses 6 valores. Então eu tenho 6 escolhas diferentes. Na segunda situação, eu vou ter 6 escolhas também. Na terceira situação, eu posso escolher 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu vou ter também 6 escolhas. Bom, como a gente tem essas escolhas, né, ele está nos pedindo que sejam números naturais de 3 algarismos com 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, basta multiplicarmos as possibilidades e vamos ter então aqui 216 possibilidades de números de 3 algarismos compostos por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Vamos para o próximo exemplo então.
Quarto exemplo, vamos lá, pessoal, fala assim: dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números naturais de 3 algarismos distintos podemos formar? Olha só, temos algo aqui diferente do anterior, porque ele pede para nós que os algarismos sejam distintos. Vamos lá então, olha só, eu tenho aqui a mesma situação, eu vou compor aqui números de 3 algarismos, só que a única diferença é que ele quer que esses algarismos sejam distintos. Bom, então na minha primeira situação, nesse primeiro evento, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui 6 possibilidades de escolha, certo? Mas depois que eu escolhi, por exemplo, se eu tivesse escolhido aqui o número 3, eu não posso repetir o número 3 mais, nem na casa das dezenas, nem das unidades, porque ele pede para mim que eles sejam números com algarismos distintos. Então, se eu não posso mais usar o 3, por exemplo, eu não usaria mais ele, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 números, 5 algarismos ainda para escolher. Então eu tenho 5 possibilidades de escolha. Ah, vamos dizer que eu fui lá e eu escolhi daí agora o 6, é só um exemplo, tá, gente? Então agora eu teria ali 1, 2, 3, 4 possibilidades de escolha. Bom, multiplicando então, né, as nossas possibilidades, 6 vezes 5 vezes 4, teríamos um total então de 120 números, tá, gente? 120 possibilidades nesse caso aqui. Como estamos falando de números, nós teríamos então 120 números naturais formados por 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e com algarismos distintos. Então a gente tem que prestar atenção nessa situação que ele nos deu dizendo que são algarismos distintos, né? O próprio enunciado vai determinar bem certinho o que precisamos fazer, então é muito importante ler com atenção. O nosso quinto exemplo, gente, ele fala assim, ó: dados os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números naturais pares de 3 algarismos podemos formar? Olha só, quantos números naturais pares. Bom, vamos começar aqui. Olha só, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os algarismos que ele nos deu. Bom, para um número ser par, ele pode ser terminado em 0, em 2, em 4, 6 ou 8. Nesse caso aqui, a gente pode terminar esse número em 0, 2 ou 4. Então, né, a gente tem aqui de possibilidades para as unidades 3 escolhas. Para ele ser par, a gente condiciona de que ele precise terminar em 0, 2 ou 4, porque os algarismos que ele nos deu para usar são esses. Bom, mas e pensando aqui, quantas escolhas eu teria para as centenas? Né? Vamos lá, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, mas eu não tenho 6 opções de escolha. Por quê? Porque eu não tenho centena que comece com 0. Olha só o que eu preciso prestar atenção, né? Não existe o número 0, 10, a não ser lá no CPF, né? Em algum código que a gente tem lá 010, 047, código do DDD, mas aqui não. Para ele ser um número natural, ele tem que começar então com algarismos não sendo 0, ou seja, algarismos diferentes de 0. Então nós temos apenas 5 escolhas, 1, 2, 3, 4 ou 5. Para o algarismo das dezenas, nós temos todas as escolhas aqui. Eu posso usar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Então eu tenho 6 escolhas. No primeiro evento, eu não posso usar o 0 porque descaracteriza como um número de 3 algarismos, né? O número então ficaria com o 0 aqui na frente, ficaria um número de 2 algarismos. Aqui eu posso usar qualquer um deles e ele pede para que o número seja par. Então ele pede para que termine em 0, 2 ou 4. Multiplicando tudo isso. Então nós temos aqui a possibilidade de formarmos 90 números pares de 3 algarismos formados pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5.
Beleza, galera? Eu espero ter ajudado vocês, espero, né, que vocês consigam aí continuar com os estudos e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!